Hoje nós estamos aqui para mais um podcast com a minha querida Andréia dos Anjos, psicóloga, terapeuta de casais, e vai falar para nós sobre um assunto. Na hora da mudança de hábitos, na hora de você querer, construir aquilo que você deseja dentro de você, muitas vezes isso daí virou um conflito, vira uma briga, vira uma objeção em casa. E ela vai explicar para nós como lidar com tudo isso. Olá, tudo bem, Mi? Tudo, meu amor. Melhor agora que tô aqui com você. Que bom. Então vamos pensar um pouco, na dinâmica do casal, da família, diante de processos de mudanças, não é mesmo? Porque nós estamos falando do processo do Affinity, mas a gente pode pensar isso em todas as questões que envolvem mudanças. Sim. Não é? Como que a gente pode cuidar desse processo para que ele seja harmonioso, para que os conflitos, eu não vou nem dizer que não vai existir, porque eu acho que conflitos eis de ter, eles vão existir, Mas como que a gente media, como nós conversamos, e buscamos um ajuste que seja útil para o casal. Olha, num processo de mudança, pensando na questão dos casais, eu acho que é sempre necessário que eu conheça muito bem os desejos um do outro, Sim. É muito legal isso, Milena, porque assim, se eu sei, que o meu esposo deseja alcançar algo, eu preciso ser a primeira pessoa a incentivá-lo nesse processo. Sim, quem ama cuida, Quem ama cuida. Então, se uma mulher deseja, mudar as questões da vida dela, buscar um processo de mudança, pela saúde, pela questão também da autoestima, nada melhor do que ter o seu companheiro ao lado, incentivando e apoiando essa mudança, E vamos pensar juntas assim, por que isso às vezes é um conflito? Por que isso gera incômodos na relação, Às vezes eu acho que é porque nós nos acostumamos, sabe, com um jeito de funcionar. Sim. Não é? A gente se habitua, que é sempre daquele jeito, que a minha esposa é assim, que o meu esposo é desse jeito, e aí a gente fica com medo de algumas mudanças. É o verdadeiro tá bom, Tá bom assim, deixa assim, não mexe nisso, aí se eu mexer nisso vai me trazer problema, vai trazer conflito. Sim. E acaba vivendo na zona de conforto. Sim, E o medo da mudança, porque assim, quando a gente muda, tudo vai mudando dentro da dinâmica, E o medo que as pessoas têm disso, Porque a gente sempre acha que mudança pode ser um risco, não é? Sim. Para um casamento. Sim, sair da zona de conforto. Sim, Mas não precisa ser um risco, não é? Para um casal, pensando no processo do Affinity, por exemplo, tudo bem que podem existir algumas inseguranças. Com certeza! Não é? Nossa, eu posso falar de carteirinha. Então, que eu vivi uma mudança tremenda dentro de casa. Isso. E o meu marido tá mais bonito, não é? A minha esposa tá mais bonita, mais elegante, se veste de um outro jeito, Então rola algumas inseguranças. Você sabe, André, que dentro da clínica é muito engraçado, Eu falo assim, tanto na relação homem e mulher, Porque a gente atende os dois públicos dentro da clínica e eu atendo. Então tem mulheres que começam a ficar enciumadas porque o marido tá emagrecendo e vice-versa. Então eu tenho casais com muito ciúmes e eu tenho casais que chegam assim, marido, eu lembro de um que chegou em mim e falou assim, Mi, eu quero te agradecer. Me agradecer? Sim. A minha mulher está de volta em casa. Olha que fantástico. Olha que fantástico. Eu falo, eu ainda tenho coisa assim dentro da clínica que eu me emociono, porque eu falo assim, é pastoral familiar. É casal, É resgate. Muitas vezes quando você entende essa mudança entre casais e tem o apoio do outro, é resgate. Resgata um outro, como dizia Santo Agostinho, ser bom para você para ser bom para o outro. E geralmente, você sabe disso que você atende, quando vai para um processo de mudança, não é assim que as coisas funcionam, porque vira um conflito.
Aham, isto. E como lidar com essa insegurança, com a autoestima, que muitas vezes emagrece ali. Vamos falar do emagrecimento, né? Um pouco, mas nós vamos trazer todo tipo de assunto aqui, que pode gerar conflito com casais. Sim. Mas vamos começar. A esposa vai lá, emagrece 25 quilos. Aí começa a se arrumar, né? Se ver melhor, se olhar no espelho e gostar do que tá vendo. Como lidar com tudo isso quando um está com ciúmes? Então, eu penso que se os dois já conversaram antes, já construíram esse processo, não é? E na medida que ele vai, no caso do esposo, né? Ele vai percebendo que a mulher está mais feliz, né, que ela está mais disposta, porque a gente também precisa reconhecer que o emagrecimento nos deixa mais disposto. Muito! Para tudo na vida. Por inclusive, isso que devolve a mulher, né? Inclusive para o relacionamento sexual, sim, né? Então, se isso está dentro do diálogo do casal, se eles conversam juntos, se eles combinam esse processo, né? Então, você está se cuidando, o que eu posso fazer para te ajudar, né? Não o contrário, né? Porque se rola muito ciúmes, eu vou fazer o quê? Vou boicotar. Né? Eu falo assim, come só um pedacinho, não vai fazer mal. E, né? E existe o sabotador inconsciente, né? Que às vezes faz inconsciente. Sim, nós mesmos fazemos isso, sim, né? E às vezes o próprio companheiro ou companheira, né? Então eu acredito que para minimizar, eu acredito que o processo precisa ser junto. Quando eu digo junto, eu digo conversando e combinando. É um desejo, né? Porque assim, por que alguns conflitos surgem? Conflito surge da necessidade não atendida. Então, você tem um desejo, você tem uma necessidade. O seu esposo tem um desejo e uma necessidade. E aí nós ficamos brigando, porque cada um quer ser atendido na sua necessidade, no seu desejo, não é? E aí a gente fica numa briga... Briga de foice. Um quer mandar mais que o outro. Como alguém precisasse vencer essa guerra, né? E não é desse jeito, né? É olhar para o desejo do outro e pensar, bom, se isso é tão importante para minha esposa, né? Se ela busca, além da questão de se sentir bem com ela mesma, se ela busca saúde, se ela busca bem-estar, né? Como eu posso não apoiar um momento como esse? Inclusive, conversa sobre os incômodos. Tá difícil pra mim, tô enciumado, tô incomodado, né? Conversem sobre isso. Isso precisa virar material de conversa. E isso é um tabu, às vezes, né? Na relação. Porque a gente não quer assumir, muitas vezes tá incomodado e com ciúmes do outro. Mas a gente precisa falar disso, porque se eu sei que tá difícil, que ele tá incomodado, o que eu posso fazer para deixá-lo mais seguro, né? E é compreensivo que os dois vivam esses momentos. Então eu acho que um jeito de amenizar um pouco esses conflitos é pensar que o processo é junto, como tudo na vida de um casal, né? Tudo. Eu falo assim, a gente tem que pensar assim, né? Que quem ama, cuida. E que muitas vezes que ela tá se arrumando, ou ele, é pra ela. É que o outro tá tão focado no ciúmes, e a gente sabe que ciúmes, ele é bom até um certo ponto. Sim. Né? Excesso nada, né? Por isso que a gente busca na vida equilíbrio e controle. Então, excesso de ciúmes não faz bem a ninguém. E por que não ter uma vida mais tranquila, né? Em vez de briga, tentar elogiar mais, ajudar mais, né? Trazer da objeção ali, que para um virou uma dor, porque o outro está construindo algo que é ele que deseja, e isso ser um apoio na vida dos dois, né? Um reencontro, muitas vezes, porque a gente sabe o tanto que a gente que traz dentro da clínica, isso é uma coisa que você acabou de falar, né? Vida sexual. Sim. Quando não está na obesidade, dependendo do grau da obesidade, tem problemas hormonais. Sim. E tudo afeta. Tudo, né? E de repente começa a cuidar da saúde e tá fazendo atividade física, tá estimulando os melhores hormônios, né? E tudo isso começa a caminhar leve para uma relação melhor, né? Igual esse marido que teve, inclusive hoje ele é muito próximo meu, ele falou, olha,
devolveu a minha esposa dentro de casa. É isso. Isso é muito sério. E é isso que está acontecendo. Às vezes tá tão na zona de conforto, o casal tá tão na zona de conforto que tá bom assim. Às vezes tá vendo a mulher tá brigando na frente do espelho que não tem roupa para vestir. Tá bom assim, você tá linda desse jeito, para de mexer com isso, né? Sim. E não saber olhar aquilo que o outro tá precisando no momento. E sabe que você falou da questão da atividade física? Eu pensei uma coisa aqui agora, né? Eu pensei nessa ideia de incluir o outro no processo. Sim. Eu entendo que o processo do Affinice é um processo que é meu, né? Eu que decidi, eu vou viver esse processo. Mas incluir, quando a gente pensa no casal, incluir o seu esposo ou a sua esposa é de uma utilidade pro processo dar certo, eu tô dizendo. eu tenho carteirinha disso. Não é? Você falou da atividade física, né? Então, se você vai para uma academia, vai fazer uma caminhada, convida para fazer junto. Você não precisa sair, vou fazer sozinho. Você pode, né? Se não der para conciliar. Mas convida, fala assim, queria tanto que você estivesse comigo, vamos juntos, né? Porque se a pessoa se sentir participante desse processo e contribuindo final de semana, vamos organizar a nossa comida da semana. Vamos juntos pensar, organiza. Vou fazer isso que você gosta. Vamos fazer tal coisa, vamos fazer junto, né? Se estiver junto no processo, é mais fácil, né? Então, eu acho que esse é um outro ponto, talvez uma dica, assim, né? Para quem vai viver ou está vivendo o processo, está com algum conflito em casa, tenta convidar, tenta dizer, olha, eu preciso de você junto comigo. A gente também, às vezes, pode decrescer um pouquinho, sabe? Porque às vezes a gente quer ficar tão acima da situação, né? Da mulher, né? Não é? A mulher da mulher, né? Mulher da mulher. Então, às vezes a gente pode decrescer um pouquinho pro outro poder crescer, sabe? E aí você pode dizer assim, eu preciso que você me ajude, né? Mesmo se for uma situação onde você sente que ele tá boicotando um pouquinho, ou a sua esposa tá boicotando um pouquinho, diga pra ele, fala assim, tá difícil pra mim, você precisa me ajudar, preciso que você me ajude, quero que você faça junto, quero que você esteja comigo. Porque olha como a outra pessoa pode se sentir implicada e se sentir importante também no processo, né? Porque é uma conquista do homem ou da mulher, mas se tiver alguém ao meu lado me dando a mão, nossa, o caminho é mais fácil. Olha, se torna mais leve, né? O processo se torna mais leve. O processo de emagrecimento sempre fala assim, o processo é seu. É seu. Mas tem aquele apoio, não aquele é? carinho, né? Não é? Esse mesmo marido que falou sobre a esposa, ele comprou aqui um livro de receita e ele fazia os pratos para ela. Que legal. Né? Feliz a mulher que tem um marido que cozinha. Metade do caminho andado. Metade do caminho andado, né? Graças a Deus, Deus seja louvado. Não é isso mesmo, Mas nós sabemos assim, o emagrecimento é um tabu, muitas vezes, entre o casal, né? Você trouxe essa dica de trazer, de fazer atividade junto, de alimentação. Mas muitas vezes existe uma dependência. Né? Eu recebo várias pessoas que às vezes falam assim, vou conversar com a minha esposa, vou conversar com a minha esposa. Isso, dentro de um processo, é uma objeção. Sim. Né? Então, quando a gente leva que os dois têm uma renda junto, que a vida de casal precisa caminhar juntos, né? Financeiramente. Mas, e no caso, Déia, falta de prioridade, como lidar com tudo isso? Muitas vezes ela joga pro lado para não viver aquilo que precisa. Acho que são duas coisas, né? Vamos falar primeiro dessa, depois nós vamos falar do outro aspecto, tá bom? Essa questão da prioridade, essa questão de eu me priorizo também, né? Eu valorizo as coisas que são importantes para mim. E aí eu vou entrar num ponto que eu acho que você vai me entender, que é a mãe, a mulher, muitas vezes dentro de casa, né? Porque a mulher prioriza tudo, né? Dá conta de tudo. E o último lugar é ela, né? E aí é os filhos, é o trabalho, é a casa, é tudo em ordem, é o marido, tudo primeiro, depois a prioridade que é olhar para si mesma, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso, né? Como que a gente organiza essa escala, onde todo mundo, vamos pensar no equilíbrio, né? Onde no todo equilíbrio, mundo no controle. É
claro que às vezes a gente tem que abrir mão de alguns desejos, porque tem um momento na vida do nosso esposo, um momento na vida dos filhos, então a gente vai fazer esses movimentos, mas eu também preciso olhar para mim. Sim. Não é? Eu também preciso saber, isso é importante, eu vou fazer por mim, não é? Então, eu acho que esse é um ponto, mas a gente também precisa pensar que, eu estava dizendo agora há pouco, né, que o casal vai construindo as coisas juntos, né? Então, quando você fala dessa questão da prioridade, eu acho que a gente pode avaliar a seguinte questão, Mi. Se a mulher se coloca sempre como prioridade, isso também não é legal. Não é legal, tem que ter um equilíbrio, né? Também vai gerar casal, conflito, vai gerar conflito. Vai gerar conflito, né? Não se colocar também não é bacana, não é? Eu volto a dizer que tudo precisa ser combinado, tudo precisa ser conversado, né? Então acho que esse é um ponto importante, tá bom? A mulher se priorizar na relação. Mas não é esse priorizar, talvez, desse lugar onde a gente escuta hoje, sabe? De um feminismo super empoderado. Não é disso que a gente está falando. Não. A gente está falando de construir o processo juntos. Isso fica claro, não é? Até mesmo vamos deixar claro que nós somos a favor ao casamento. Isso, né? Justamente. Acho que é muito importante. A gente trouxe, né, esse podcast hoje que é para ajudar casais a ter vida saudável, física e mental. Isso, Então, acho que nós estávamos falando da questão da mulher se priorizar, certo? Sim. E eu estava trazendo um outro aspecto, né, que é pensar que na dinâmica de um casal, as decisões devem ser tomadas juntas, né? Inclusive, se a mulher ou se o homem deseja entrar por um processo, né, como afine-se. Então vamos planejar isso no nosso orçamento, quanto isso cabe, como vai ser. Então vamos decidir juntos, né? Um casal que tem uma vida compartilhada, que as questões financeiras são conjuntas, eles vão decidir isso juntos. Assim como decide, vamos comprar uma casa, vamos trocar de carro, né? A questão do processo do afine-se está no mesmo, para mim está no mesmo lugar, pensando, conversando e decidindo juntos. Eu sempre acredito nisso, que quando é feito em conjunto, o resultado é outro. É isso, né? Até eu acho que fica mais tranquilo o processo, né? Se parar para pensar. E como, assim, vamos tirar o processo aqui do afine-se, saúde, né? O casal, os dois ali, seja o homem ou seja a mulher, a gente precisa trazer isso para dentro, que ele não precisa depender do outro para cuidar, né? Muitas vezes tá jogando pro outro pela falta de prioridade dele mesmo, com ele mesmo, né? Eu sempre falo, para tudo tem que existir um momento, a mudança tem que fazer sentido, né? O processo do afine-se é um processo de mudança, então necessita fazer sentido para que aconteça. Mas muitas vezes a gente vê que é falta de prioridade, que não está fazendo sentido, né? Que não olhou para aquilo com saúde, realmente não compreendeu o que é obesidade, né? O que a obesidade pode trazer na vida do casal. Né? Nós sabemos, a grande maioria, muitas vezes as pessoas confundem compulsão com impulsão. A grande maioria não é compulsiva, são impulsivos, né? Então, nós sabemos que a impulsão, isso leva, né, a obesidade a piorar a situação, que leva os hormônios, que leva a problema dentro de casa, casais. A gente sabe, acabamos de falar, isso é um tabu para se conversar sobre o sexo mesmo. Mas a gente sabe que a obesidade interfere diretamente a isso, né? E que quando você começa a emagrecer, começa a estimular os melhores hormônios, aquilo ali flui, né? Flui. O casal volta a se olhar um pro outro. Muitas vezes a mulher que não quer aquela coisa da luz apagada, volta a acender a luz. São vários tabus, né? E que é simples o cuidado. Às vezes é uma alimentação, eu sempre deixo dicas, né? É uma alimentação. Eu não tenho hábito de fazer atividade física, faz uma caminhada juntos. Né? Ele não quer, ele não é a favor, ela não é a favor, dá seu primeiro passo sozinho. Eu brinco com o Caio, com meu esposo, eu falo assim pra ele, bem, aqui a gente é um só,
A gente paga as contas, mas saúde não dá pra ser um só, porque se bater, a hora que Deus chamar, você vai sozinho, entendeu? E se você não cuidar de mim direito, vai pagar a conta lá. Então é isso, né? Então assim, eu preciso falar com o meu marido, então pode significar duas coisas. Duas coisas, né? Tanto o financeiro quanto a falta de prioridade. Isso, né? Tanto a falta de prioridade. E também podemos pensar que também pode estar significando, eu vou conversar em casa porque a gente decide as coisas juntas, né? Sim. Ou então eu falo isso porque eu não estou me priorizando, né? Então estou jogando a desculpinha pro meu marido, eu vou dizer, meu marido falou que agora não. Mas estou jogando a responsabilidade pro outro, né? Nessa clínica eu tenho tanta história de marido, que assim, trouxe esposa. Olha que legal. Tem marido assim, não, ela tem que fazer. Daí eu sempre falo assim, ela tem ou ela quer fazer? Quer fazer, porque se ela não quiser, não vai acontecer. Daí vem os dois, acaba vindo juntos, né? Sim. Essa mudança é uma coisa bem gostosa. Agora, Dé, quando precisa ter uma mudança, e nós sabemos, né? Nós falamos agora da impulsão. Compulsão, nós sabemos que é uma patologia, precisa ser medicado, né? Precisa ser avaliado por um médico, uma psicóloga. Sim. Quando é o caso de uma compulsão na mudança ou até mesmo um alcoolismo e que a gente vê que aquilo ali está sendo um conflito na vida de casal, como lidar com isso? Você está falando de uma questão assim, de uma dependência de algo, Sim. né? Como o alcoolismo, como uma outra questão que pode estar interferindo, não é? Milena, precisa buscar ajuda, né? Tem algumas questões que a gente não vai conseguir resolver sozinho em casa, né? Então precisa de um profissional, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, seja um médico, as questões religiosas, né? Uma orientação com o padre, na minha comunidade. Eu não posso ficar sozinho. A gente tem rede de apoio, né? E nossa rede é muito grande. Então não fique sozinho com essa questão. Se você está percebendo, né, que existe uma compulsão, né, uma dependência, seja ela química ou qualquer outra que seja, vá buscar ajuda. Porque enfrentar um processo do Affinis, está tudo em ordem, entre aspas, na minha vida, né? Enfrentar um processo do Affinis é um desafio, não é? Porque você precisa aprender a se conhecer, reaprender a entender algumas coisas, como você funciona, como você pensa, como a informação processa. Se automonitorar, se automonitorar, né? É um entender processo. de si, não é? Sim. Então, já é muita coisa para administrar quando você tem um objetivo. E você sabe, Dé, que existe um tabu. Você sabe, né? Você falou buscar ajuda. Sim. Mas nós sabemos que buscar ajuda é um tabu muito grande. Né? Tem casais que não aceitam terapia, né? Tem pessoas que não aceitam fazer. Hoje ainda eu falo para todo mundo, gente. Todo ser humano precisa de um terapeuta, precisa ter uma psicóloga. Todos nós. Principalmente quando se trata também da vida de casais, porque às vezes você está falando tanto e não está sendo compreendido, não está sendo entendido, e aquilo causa uma estafa, um cansaço mental que daí entra naquele, tudo tá bom, deixa a vida me levar, né? E viver uma relação, tudo tá bom, ou uma relação mediana, não é bacana. Não é bacana para nenhum dos dois, né? E é legal isso que você está falando, sabe? Porque acho que assim como você também, né? Que entra na vida das pessoas que te procuram, né? Vou fazer uma analogia aí com as questões terapêuticas, não é? Um casal, muitas vezes, eles estão funcionando dentro de um sistema e eles não conseguem sair desse funcionamento. Então o terapeuta chega com um olhar para contribuir. A gente não está para julgar a atitude nem de um nem do outro, nem para dizer quem está certo e quem está errado, né? Mas para olhar como eles funcionam e oferecer para eles outras possibilidades. Que é o que você faz aqui também, né? Então chega alguém falando, olha, eu não consigo dormir direito, eu não tenho hora para comer, eu como de tudo, eu não faço atividade física. Então, peraí. Vamos organizar isso aí. Você não vai chegar criticando, eu já passei por aqui, eu sei disso, né? Não, eu ainda falo sem julgamento, sem crítica, nós somos humanos. Né? Porque você vem com um novo olhar, você contribui com o que você tem de melhor,
traz um olhar novo, traz um jeito novo. Tô te oferecendo isso, experimenta, vê se dá certo. O que um casal tá vivendo até então não tá funcionando, não tá dando certo. E aí o terapeuta vem e fala, olha, e se vocês combinassem? E se vocês fizessem isso? E eles vão experimentando um jeito novo e falam, olha, não é que deu certo? Encontramos uma possibilidade. Então é assim que um terapeuta, é assim que você vai entrando na vida das pessoas, né? Eu tenho isso para te oferecer. Se for útil, as pessoas se apropriam. Tu pega. Se for útil, tu pega. Se não for, não vou. É igual eu falo, Mi, você é amiga, fui lá e eu emagreci. Eu falei, não, filho, foi você. Emagrecimento é você que faz. Sim. Eu faço gestão. Eu apresento uma rotina nova, apresento uma vida. Agora você falou de um jeito que me deu até gosto, né? Olha, degustar uma vida nova, né? O casais, quando chega lá pra você. Porque a gente fala assim, às vezes o casal tá tão cansado, né, Déia? Nós sabemos que há vários conflitos, envolve família, né? Muitas vezes não há essa compreensão de que você saiu da casa da mamãe para construir a sua, né? Às vezes tem a fama, né? Sogra tem fama. Eu brinco lá em casa com o Caio, falo assim, eu amo a sua sogra. Amo a sua sogra, amor. A sogra dele é minha mãe. É fácil de amar, né? É fácil de amar. Mas isso a gente sabe que é um conflito muito grande. E às vezes o casal está vivendo tanto no conflito que ele só consegue enxergar problema e não enxerga solução. E daí vem a terapeuta, a psicóloga, com aquele olhar maravilhoso e começa, vamos arrumar as gavetas, né? Como um guarda-roupa. Isso. Vamos arrumar a gaveta. E aí eles vão reconhecendo que tem coisas que eles podem abrir mão, que não serve mais para aquele relacionamento, né? Eu costumo brincar e falar assim, ó, vamos imaginar que a gente vai fazer uma viagem. Então você pega, vamos arrumar a mala. Você precisa mesmo levar essa roupa? Ah, não, acho que vai fazer calor, então eu não preciso levar esse casaco tão grande. Você precisa, não, isso aqui eu faço questão, essa calça eu não abro mão, então você leva. É a mesma coisa quando a gente vai organizar nosso mundo interior e tudo mais, sabe? Tem coisas que a gente fica ali insistindo, naquele mesmo erro, a gente fica, sabe nossos errinhos, nossos pecadinhos de estimação? A gente fica ali, né? Fica ali batendo na terra, carregando aquele peso, justamente, né? E aí quando o casal olha e fala, eu posso abrir mão disso, eu não preciso ficar brigando mais por causa disso, né? Não preciso medir forças. E aí eles vão organizando melhor. Eu acho que isso, além assim que você falou, procure ajuda, né? Eu sou muito a favor da psicologia, né? Eu perdi meu pai com 5 anos, eu conheci uma psicóloga com 5 anos de idade. Olha, que legal. Né? Eu fiquei com a minha psicóloga, Denise Teixeira, fiquei com ela 15 anos. Fantástico, uma fase ótima, né? Porque adolescência... Pegou tudo, ela assim, com 13 anos ela falava assim, a Mi já sabe até o que ela vai ser da vida. Porque eu precisei, né? Eu perdi o pai, tinha que entender essa relação entre pai e mãe, que não tinha mais a figura paterna dentro de casa, tinha os irmãos, aí disseram que meu pai tinha ido para o céu. Eu sempre falo, sou a favor que fale a verdade sempre para criança. Meu pai foi para o céu, embora levaram eu para ver tudo, eu participei de tudo. Mas meu pai foi para o céu e eu cresci olhando para o céu, porque quem vai volta. Ainda bem, né? Que agora eu olho para o céu porque eu vivo nas estrelas. O céu é o limite. Mas quando eu era criança, aquilo ali era uma espera, né? Eu esperava o herói voltar, que era meu pai, com 5 anos. Mas hoje eu sou a favor. E tanto que eu tenho terapeuta, né? Tenho amigas psicólogas, de vez em quando a gente fala assim, vamos tomar um café, que eu tô precisando acertar uma gaveta. Eu ainda brinco, vamos tomar um café, que eu tô precisando acertar uma gaveta, porque muitas vezes a gente tá focando apenas no problema e não foca na solução. E depois que eu fiz esse tempo com a Denise, e eu compreendi morte, compreender por que meu pai, e além da aceitação, né? Eu acho que esse trabalho com Deus, entender que foi a vontade de Deus, que era aquele momento que chegou a hora dele ir embora. Então eu sou muito a favor.
a psicologia. E muitos enxergam terapia, enxergam o psicólogo como um bicho-papão, né? Há um tabu entre você dizer estou indo, né, no médico, eu preciso passar no psiquiatra, eu estou precisando passar com psicólogo, é um tabu. Gente, isso aí é saúde. Cuidado. É cuidado, é saúde mental, é você procurar uma vida melhor, né? E ninguém constrói, até para hábitos. Eu falo, tem muitas vezes que a gente tem que falar, você está precisando, né? Com muito carinho, falar para o paciente, você precisa estar indo lá, vamos bater um papo. E é uma coisa assim tão fantástica dentro da clínica, eu falo que é fantástico. É meia hora de conversa com a psicóloga. Que legal. E muita clareza, parece que a luz se abre, né? Então, essa nossa conversa aqui, espero que sirva para muitos casais, né? Às vezes você tá com a mulher que você ama, com o marido que você ama e o foco tá sendo o quê? Problema. E sendo que às vezes é o que você falou, a solução é simples. É uma conversa, uma dica com a psicóloga, né? Uma dica. Sabe o que eu lembrei, Miri? O quê? Eu lembrei que a primeira vez que eu procurei você aqui no Afinice, eu vim junto com meu esposo, você lembra? Foi verdade! Lembra disso? É porque você voltou depois de um tempo. Depois de um tempo. Você foi se preparar, né? Mas sabe por que eu trouxe isso? Porque talvez possa ser uma dica, né? Sim. Se você tem dúvidas que seu esposo vai concordar ou vai apoiar, traz ele junto para vir escutar, para conhecer, para saber do processo. Porque é mais fácil, às vezes, alguém de fora falando do que eu chegar em casa e querer convencer logo de início, né? E ele vê, né? Ele viver isso, ou ela viver justamente, isso. Né? E vai entendendo junto. Ainda fiquei pensando muito nisso, né? Eu falei, é útil, às vezes, trazer para vir junto conversar, né? Então, de repente, pode ser uma dica aí para as mulheres que estão querendo, né? Porque o ciúmes vai existir, né? Mas o ciúmes é uma pitada, né? Tem que ter uma pitada. Tem que ter, é saudável. Tem que ter. É saudável, porque assim, não pode ter um desequilíbrio. Mas você sair de casa, seu marido nem olhar que você tá saindo, complica, né? Ciúmes nenhum também não dá, né? Ou você voltar e ele fazer de conta que não tá te vendo. Que não tá te vendo, que nada mudou, né? Nada mudou. Não. É uma pitada, né? E o processo de mudança faz parte. E a gente precisa aceitar. Às vezes o que cabe é a aceitação do casal, né? De estar fazendo uma terapia, de estar mudando juntos, de compreender que são duas culturas, duas criações diferentes, né? Por isso que vai ter choque de vez em quando. Vai ter choque, né? Não tem como. Quem não tem, né? Eu ainda brinco que eu falo assim, tem muitas pessoas que às vezes querem jogar o casamento de Instagram, isso não existe. Isso não existe. Não existe, né? Casamento tem sim, tem conflito, tem adversidade, né? Às vezes a gente fala assim, pai e mãe discutindo na frente do filho. Né? Em casa as crianças, pelo jeito que eu falo, eles já sabem. Tem algo acontecendo. Tem algo acontecendo. Ninguém abre nem a boca. Mãe com o pai não tá bem. Isso. Então é muito importante ter, né? Eu quis trazer esse tema, casais, porque eu acho muito importante, eu acho que é uma objeção muito grande num processo de mudança, né? Ter essa compreensão de quanto a gente precisa cuidar do outro, né? Com as dicas da nossa psicoterapeuta Andréia. Andréia está acostumada com casais, né? Ela que vive ali no meio do conflito, deixou muitas dicas aqui pra gente. Também vocês podem seguir ela lá, né? Para pegar mais dicas. Se você estiver precisando também, quem não está, né? Não é? Às vezes a gente está arrastando o casamento com a barriga. Sim. E o casamento não foi feito para ser arrastado com a barriga, né? A gente precisa ter coragem de viver o melhor, né? Eu acredito sempre assim, daí eu falo, Deus colocou a gente aqui pra gente ter saúde, pra gente viver o melhor, nós somos frutos preciosos dele. E como que a gente vai passar por essa vida arrastando ela com a barriga, sem cuidar da saúde física, sem cuidar da saúde mental, né? E é tão gostoso quando a gente tá bem e faz o outro bem também, né? Sim. Consegue entender,
nessa política, consegue se calar para deixar o outro brilhar, Isso. né? Depois ir lá e brilhar também, né? Então é muito importante. Então, para você que esteve aí junto com a gente, né? Nosso muito obrigado, André, por estar aqui comigo. Você deseja ter uma vida melhor, uma vida com qualidade, um novo estilo de vida? Afine-se com Milena Pena.